Shalom, Ubrahá, Ong Torá pergunta ao Rabino. Muitas pessoas estão perguntando por que no Lag BaOmer a única coisa que a gente ouve falar sobre a esposa do Rabbi Shimon Bar Yochai é que ela levava comida para ele na sinagoga quando ele se escondeu no campo. No começo, quando os romanos procuraram ele foi para uma sinagoga no campo. O filho dele, o Rabbi Elazar, foi atrás e a esposa levava comida, água e comida todo dia. Não se ouve falar dela mais do que isso. Rabbi Shimon Bar Yochai ficou com medo que os romanos torturassem ela e por isso fugiu com o filho para uma caverna. E lá teve um milagre, lá não tinha ela para trazer água e comida. Então teve um milagre que surgiu uma fonte na caverna, surgiu uma árvore de Haruvim, já com frutas e eles sobreviveram dentro dessa caverna 13 anos no mérito disso. E aí se pergunta, fora o fato de ela ter levado água e comida para ele, quando ele e o filho estavam escondidos na sinagoga, quando ele volta, depois de 13 anos de caverna, o Rabi Pinchas Ben Yair, o genro dele, leva ele para Tveria, lá tinha as termas, né? Tinha fontes de água quente. O genro leva ele para cuidar dele e não se ouve falar da mulher. Outra coisa interessante é que a esposa de Moshe Rabbeinu era a mulher do Moisés da Torá. Se você para pensar um pouquinho, ela aparece 2 vezes na Torá. Uma vez que um anjo responsável pelo Brit Milá ameaça Moshe Rabbeinu de morte, tipo ele surge no mundo numa aparência de cobra, jacaré. Tem que verificar lá que geralmente quando tem a explicação do Rashi, o Rashi traduz tudo como cobra. E aí a Tzipora, a esposa de Moshe, aí ela vê que ela entende que o anjo engole Moshe até a cintura e depois dos pés para a cintura, da cabeça para a cintura. Ela entende que o anjo está indicando que esse é o motivo que ele apareceu. Aí ela faz o Brit Milá, ela pessoalmente faz o Brit Milá nos filhos. E a próxima vez que ela aparece é quando dado uma idade, 2 novos profetas começam a profetizar no acampamento. E ela fala agora, coitadas das esposas deles, que eles não vão mais ter tempo para elas. E ela deu a entender que Moshe Rabbeinu não tinha tempo para ela. Isso é depois que Moshe já fez 80 anos, que aí ele tirou o povo de Israel do Egito. Até 80 anos ele teve tempo para ela. E nessa ocasião a Miriam e Aaron, eles falam, não, que é isso, nós também somos profetas e a gente tem tempo para os nossos cônjuges. E aí Hashem se revela e fala, não, o nível de profecia de Moshe é diferente. Ele tem que estar em estado de alerta de pureza, porque a revelação divina, Deus se revela para ele num nível mais elevado. Mas para essas 2 ocasiões que todo mundo ouve falar dela, a Torá não conta muito sobre Tzipora. Quem fez o cântico das mulheres no deserto era Miriam, porque a Tzipora não estava lá, ela estava em Midian com o pai dela, ela não desceu para o Egito, Hashem não autorizou. Quando ele se encontra, quando Moshe Rabbeinu se encontra com Aaron HaKohen, o Aaron fala, já tem tantos judeus presos no Egito, agora você vai trazer mais a mulher e os filhos. Então foi lá um sinal lá de cima que ela não tinha que ir com ele. Então ela não foi tirar o povo de Israel do Egito. Depois que o povo de Israel saiu do Egito,
o pai dela, o Yitro, levou ela, e aí a gente vai ver o lado contrário. Vamos só terminar o primeiro lado. Aaron Cohen, ele aparece muitas vezes na Torá, ninguém sabe quem era a esposa dele. Aparece o nome dela, mas se você pergunta para qualquer um, me conta alguma coisa sobre a esposa de Aaron Cohen, ninguém vai ter o que contar. Agora Miriam, aparece ela, me fala quem que era o marido dela. Está escrito na Torá quem era o marido dela, mas pergunta para uma pessoa normal, ele nunca ouviu falar dele. Então, quando Deus criou o homem, Deus fez diferente dos animais que surgiram macho e fêmea. O chifre do boi saiu da terra antes do boi sair, e a vaca, o boi e a vaca, os dois saíram separadamente da terra, e cada animal que ia surgindo na criação dos animais, eles iam saindo da terra a partir do chifre ou da cabeça, se ele não tinha chifres. E o ser humano não. Deus criou uma pessoa de barro, Deus colocou nela uma alma e depois dividiu ela em duas. Fez do homem a mulher. Então, quer dizer, a alma continua sendo uma. A mesma alma, ela tem um aspecto feminino, um aspecto masculino. Isso diz o Arizal. Agora vamos para o Rabbi Shimon Bar Yochai, estamos em Lag Baomer. Isso é quando essa alma desce para o mundo. Essa alma desce para o mundo, tem um aspecto feminino, um aspecto masculino da mesma alma, e eles são o marido e a mulher. Eles vão se encontrar, eles são uma alma só. Mas ela acompanha ele na primeira reencarnação. Se ele precisa se reencarnar de novo, ela vem para ajudar ele. Se ele precisa se reencarnar de novo, para fazer alguma coisa que ele não conseguiu ainda fazer, não para receber um castigo, uma coisa assim, para fazer alguma coisa que ele ainda não conseguiu fazer, na segunda reencarnação talvez ela volte também para ajudar ele. E isso é o que ela pode fazer para ajudar ele, essas duas primeiras reencarnações. A partir daí, aí vai ser mais, a história vai se complicar um pouco, vão ter exceções de regra, mas a regra vai ser que um homem tem que se casar com uma mulher tem que se casar com um homem, e já que não é exatamente a cara metade, o aspecto feminino da alma dele, o aspecto masculino da alma dela, para Deus fazer esse casamento continuar existindo, vai ter que ter um milagre do tamanho da abertura do Mar Vermelho, que ao mesmo tempo a água, que a natureza dela, a natureza dela se espalhar, e essa água ficou em pé sem estar congelada. A água não congelou, ela ficou em pé sem se congelar, e ao mesmo tempo que aquilo era bom para os judeus, era ruim para os egípcios. A mesma coisa que era uma brachá para os judeus, era a morte dos egípcios. Então isso é um nível de milagre que ele é acima das 10 Sefirot, ele é do Keter. Esse nível de milagre Hashem precisa para que um homem e uma mulher, para que o casamento continue, por causa que, nesse caso, eles não são os dois aspectos da mesma alma. Se fosse, não precisaria de um milagre desse tamanho. Isso é o lado oculto da Torá, isso é o que diz o Zohar, o Arizal, que existe uma coisa assim, o Zohar ele fala que então quando o homem e a mulher se casam, o homem passa para ela o ruach dele, eles se tornam espiritualmente, relativamente, eles se unem espiritualmente também. Eles vão ter esse ruach dele que vai estar nela, e isso vai fazer a união espiritual entre os dois. Mas que vai ser fácil, não vai ser fácil.
mas que Deus vai fazer um milagre, que sempre que um vai querer escapar, não vai ter um motivo que justifique isso, e até que a vida passa e eles viveram felizes para sempre. Então, essa é a visão cabalística do casamento. Ou seja, assim, pessoas como nós, na nossa geração, que já é reencarnação dos últimos probleminhas que tiveram, tipo, cada um de nós, eu não gosto de falar assim, que cada um de nós é a parte ruim de alguém que viveu antes da gente, porque a regra cabalística em relação a reencarnações é que uma alma, ela pode estar em vários corpos ao mesmo tempo, como Deus, sendo que a alma é uma parte de Deus. Então tinha a história do romano com o Rabban Gamaliel. Os romanos antigos, eles eram um povo desenvolvido. Quando eles tinham uma pergunta, a pergunta geralmente era uma pergunta boa. Só que o Rabban Gamaliel se encontra com um nobre romano, e esse nobre romano, uma pessoa estudada, ele pergunta para o Rabban Gamaliel, ele diz assim: olha, eu sei que cada 10 judeus que se reúnem, a presença divina paira sobre esse lugar. Cada sinagoga, para ter a reza, tem que ter 10 judeus reunidos. Então, quantos deuses vocês têm? Se cada sinagoga tem 10 judeus e lá Deus se revela, a presença divina paira sobre esse lugar, quantos deuses vocês têm? O Rabban Gamaliel falou: olha, agora eu estou decepcionado, né? Essa pergunta é nível do meu faxineiro. O Rabban Gamaliel vira pro... Tipo, ele tinha um secretário, assim, mas era um shamash. Não era um secretário nível de gabai, era um secretário nível de shamash. Secretário faxineiro, assim. Ele pergunta vamos chamar de secretário, que é mais bonito. Mas era um faxineiro. Então, ele pergunta para o faxineiro: tinha sol na sua casa hoje? Isso o faxineiro tinha capacidade de entender. Tinha sol na sua casa hoje? Ele falou assim: tinha sol na casa do romano hoje? Aí ele já pensou um pouquinho e falou: também sim. Aí o Rabban Gamaliel fala para o romano: olha, o sol, que é uma mínima criatura de Deus, ele já pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, quanto mais o próprio Deus. E isso, sendo que a nossa alma divina, ela é uma parte de Deus, então ela tem essa capacidade divina de estar em vários corpos ao mesmo tempo. E não só isso, mas quando esses corpos ressuscitarem, cada um vai ressuscitar por si só, e ele vai ser outro aspecto da alma, mas ele vai ser tipo uma ramificação da alma que estava antes. Então vamos, dentro desse esquema, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele revela para nós que existe um tzadik, que era o nível dele, que ele é a alma da geração inteira, e toda aquela geração, eles são ramificações da alma dele. O Moshe Rabbeinu, toda a geração do deserto, exceto o Yitro, é que o Moshe era a reencarnação do Evel do paraíso, do Abel do paraíso. O Yitro era a reencarnação do Caim. E toda aquela geração, fora o Yitro, eram ramificações da alma de Moshe Rabbeinu. Isso incluía a Erev Rav, que eram ramificações mais baixas, mas eram também. Então, o Rabbi Shimon Bar Yochai nos revelou esse detalhe importante, que existe uma alma que é chamada Neshama Klalit. Continuação. Imagina agora uma pessoa que ele vem pela primeira vez para esse mundo, ele cumpre alguns mandamentos. Esse aspecto da alma que já cumpriu esses mandamentos já fica no céu. Ele já ganha o paraíso pelo que ele fez. Agora vai se reencarnar o lado que estava em falta, o aspecto da alma que ainda não tinha feito nada do que precisava ter feito, que aquelas coisas ele não fez.
Então, o clima mudou um pouco. Então, esse aspecto da alma, que ou que fez alguma coisa errada, ou que ainda não fez a coisa certa, ele vai se reencarnar de novo. O aspecto da alma que já fez o que precisava ter feito, já vai para o paraíso. Quando tem a ressurreição dos mortos, eles vão se ressuscitar em dois corpos diferentes. Aí a gente entende assim, da mesma maneira que Moshe Rabbeinu, ele era a alma global de toda a geração do deserto. Cada uma daquelas almas era a ramificação da alma dele. Assim também a nossa própria alma, nós já tivemos uma reencarnação anterior e nós somos a ramificação dessa reencarnação anterior. Então isso já é uma regra judaica, que uma alma ela se ramifica para vários corpos, e quando ela ressuscita, todos esses vários corpos ressuscitam. Então o marido e a mulher não necessariamente eles são o aspecto masculino e feminino da mesma alma. Diz o Arizal que de vez em quando isso é um problema. De vez em quando uma pessoa se casa e essa mulher, ela é o aspecto feminino da alma de outra pessoa, como era o caso da Batsheva com o rei Davi. Na hora que o rei Davi e a Batsheva se encontram, eles perdem a cabeça. Por que eles perdem a cabeça? Porque eles são dois aspectos da mesma alma. Quer dizer que nesse caso, diz o Arizal, iria chegar a hora que o marido atual dela iria falecer, para que ela se unisse ao marido verdadeiro. Existe isso na Kabbalah. Uma coisa interessante assim, escrita sobre esse assunto de marido verdadeiro, o marido, fora o caso da Batsheva e do rei Davi, é o caso da Brúria, a esposa do Rabi Meir Balanés. A Brúria, todo mundo vai falar dela. Ela era uma mulher inteligente, ela sempre falava Hidushei Torah, ela ensinou para ele muitas coisas. Ela aparece muitas vezes na Gemara. E uma vez os Chachamim fizeram um decreto sobre Isur Ihud. Isur Ihud quer dizer a proibição de uma mulher se trancar com alguém que não é o marido dela, não é o marido, o pai, o filho, o irmão, não sei, assim, tem uns detalhes lá. E essa mulher, na hora que ela se tranca com essa pessoa, o que a gente suspeita? Que os dois vão acabar fazendo coisa errada. E a Bruna falou, isso é um absurdo, como pode ser? Eu sou uma Rebbetzin, como pode ser que eu vou fazer uma coisa errada? Então ela não aceitou, ela falou, se eu aceito isso, aí eu estou concordando que eu sou passível de fazer coisa errada. O Rabi Meir fez uma pegadinha para ela. Ele pegou 2 alunos da yeshiva dele e falou para eles, a gente vai fazer uma brincadeira, você vai se esconder dentro da casa. Ele, não sei como era a casa deles, ele deu a chave para um para se esconder dentro, ou se ele abria e falou, e o outro vai bater na porta e vai ficar implorando para ela todo dia para ela tomar um cafezinho com ele, até uma hora que ela vai ceder. E na hora que ela ceder, para ele, já na hora que estiver tomando um cafezinho a sós, para ele trancar a porta por dentro, mas o outro menino vai estar dentro, então quer dizer, eles não iriam transgredir esse Isur Ihud, e propor para ela que os dois vão dormir juntos. E é claro que esse aluno martelou, até um dia que ela já não aguentava mais, porque ela tinha uma caidinha por ele, e ela imaginou só tomar um cafezinho com ele, mas sendo que ela tinha essa caidinha por ele, na hora que ele propôs para ela ficarem juntos, assim, dormirem juntos, ela concordou. E aí o outro aluno aparece e fala, peraí, o que vocês estão fazendo? Então o marido vem e fala para ela, olha, te amo,
do fundo do coração, fiz isso só para te provar que qualquer mulher é passível de fazer coisa errada. Só que ela não aceitou isso, porque ela sabia que ela não era passível de fazer coisa errada. Ela não aceitou, ela pensou muito nisso, e mesmo que aquela geração era mais forte do que a nossa geração, se você pensa um pouco, você já entra em depressão. Então a gente costuma não pensar nada. A geração dela precisava pensar muito para ficar louco, e ela pensou muito e acabou saindo da razão, e dizem que ela se suicidou. E por causa desse motivo, Rabi Meir ele fugiu para a Babilônia. Tem um motivo também que os romanos estavam perseguindo ele, então tem quem diz que o motivo principal era os romanos e a Brura era o motivo secundário. Tem quem diz que a Brura era o motivo principal e os romanos ele conseguiria se virar com eles. De qualquer maneira, pergunta o Rabbi Menachem Azar Mefano, que escreveu o livro das reencarnações do Rav Menachem Azar Mefano. Ele pergunta como pode ser que ela realmente era uma Rebbetzin. Como pode ser que ela fez uma coisa, ela estava disposta a dormir com alguém que não fosse o marido, que é uma coisa muito grave no judaísmo, e assim, uma coisa altamente grave, não muito grave, altamente grave. E aí o Rav Menachem Azar Mefano ele explica da seguinte maneira, ele fala, nesse caso o Rabi Meir não era o aspecto feminino o aspecto masculino da alma dela. Quem era o aspecto masculino da alma dela era aquele menino, e na reencarnação anterior ele tinha sido marido dela, e agora ela voltou para ajudar ele. Quer dizer, ia chegar uma hora ou ela iria se divorciar do Rabi Meir, ou o Rabi Meir iria falecer, ela iria se casar com ele, mas ele era o verdadeiro marido dela. Espiritualmente falando, ele era o aspecto masculino dela, e por causa disso os dois perderam a cabeça. Graças a Deus não fizeram nada, porque tinha o outro lá para garantir. Mas existe isso no judaísmo, que de vez em quando na mesma vida a mulher ela se casa com alguém que não é o aspecto masculino da alma dela, ou o homem se casa com alguém que não é o aspecto feminino da alma dele. E nesse caso, ou termina num divórcio, ou termina que um dos dois falecem. Na nossa geração, esse assunto vai ser 0 à direita, 0 à esquerda. Não quero dizer 0.1 ou 0.0000000 alguma coisa, porque é impossível alguém na nossa geração ser uma primeira ou uma segunda reencarnação, sendo que a nossa geração já é Ikvta de Mashiach, é a planta do pé, é o calcanhar do Mashiach. Então tem o desenho do Arizal das almas que descem para o mundo. Ele fez um desenho de uma pessoa que a cabeça é o exílio da Babilônia, os dois braços, que eles são mais longos do que a cabeça, é o Paraz e Madai, Pérsia e Média. O corpo é o exílio da Grécia. As duas pernas que são mais longas de tudo é o Edom e Ismael, o exílio no meio dos europeus e suas colônias, ou no meio dos árabes e suas colônias, até chegar no calcanhar do Mashiach, a planta do pé, que aí já são as últimas reencarnações mesmo. Quer dizer, quem chegou até o calcanhar, quer dizer que já passou por tudo que tinha que passar, já impossivelmente vai ser a primeira reencarnação ou a segunda. Então todos nós, aparentemente, ninguém é cara metade de ninguém. Só que na hora que o marido e a mulher se casam, por meio do ruach dele que passa por ela, eles se tornam uma coisa só espiritualmente. Assim, eles têm uma união espiritual verdadeira, e Hashem faz um milagre todo dia, como a abertura do Mar Vermelho, para que esse casamento continue. E esse nível de milagre é um milagre muito grande, assim, um milagre que é maior do que todos possíveis e imagináveis. Esse é um milagre que a fonte dele é acima das 10 Sefirot. A fonte dele é o Keter lá em cima. Então, voltando para o nosso assunto, deixar bem claro assim o preto no branco.
Sendo que nós estamos numa geração que é a planta do pé dessa figura das reencarnações. Então, os nossos sábios na Gemara chamam isso de calcanhares do Mashiach. Sendo que então o Mashiach já está para chegar. Sendo que ninguém é cara metade de ninguém. Sendo que todos que se casam têm que ter um milagre como a abertura do Mar Vermelho para eles se manterem juntos. Qual é a nossa parte nessa história? Então, a nossa parte, em primeiro lugar, é não querer ser como os tzadikim que viveram na época antiga, que a mulher quer que o marido seja como ela, o marido quer que a esposa seja como ele, e a sociedade cobra isso deles. Então, se a Tzipora não era o Moshe Rabbeinu, a Tzipora aparece 2 vezes para reclamar, na Torá inteira. A mulher do Aaron Cohen nunca aparece. A mulher do Rebbe de Lubavitch, sempre que o Rebbe deu palestras para mulheres, ela nunca apareceu para uma vez ela substituir ele e ela dar a palestra no lugar dele. E ela era uma Rebbetzin, filha do Rebbe anterior, neta do Rebbe Shalom Ber de Lubavitch, quer dizer, ela cresceu entre tzadikim e ela nunca substituiu o marido numa aula para mulheres, então quer dizer, ela nunca apareceu. E agora a mulher de hoje, ela fala, sendo que eu estou estudando Torá, então meu marido tem que saber pelo menos tanto quanto eu. Então a mulher do Rabino tem que ser uma Rebbetzin. E o marido da Rebbetzin tem que ser um Rabino. E aí acaba que a sociedade cobra isso da pessoa. A pessoa não está nesse nível. A pessoa tem um nível dela que, como Miriam, nunca ninguém ouviu falar do marido dela. E a sociedade não cobrou isso dela. A sociedade não falou, Miriam, a gente quer, se você fez aqui a Shirá para os homens, o cântico das mulheres, o seu marido tem que ser ele que vai fazer o cântico dos homens e não Moshe, seu irmão. E se você, não sei, ou no caso das profetisas que a gente teve, a Dvoira, ela aparecia, o marido não aparecia, todo mundo sabia quem era o marido, mas ele não estava nesse nível que ela estava. Então ela julgava o povo e não o marido. Então na prática a gente não deve cobrar da esposa o que o marido é, a gente não deve cobrar do marido o que a esposa é, porque eles são 2 pessoas que se completam. Pode ser que a esposa ela é 99%, o marido é 1%, os 2 se completam, os 2 se tornam uma pessoa só. Pode ser o contrário também. Então a gente não pode cobrar. Essa regra de aspecto masculino, aspecto feminino que existia no começo do mundo também não incluía que ela seria como ele, que a Tzipora seria um Moshe Rabbeinu em aspecto feminino e que o marido da Miriam fosse a Miriam no aspecto masculino. Quanto mais depois disso e quanto mais agora. Então temos que ser tolerantes em casa. A mulher não pode cobrar do marido ser o que ela é. Tem casas que é o contrário, que quem aparece é o marido, ele não pode cobrar da esposa dela ser o que ele é. E os 2 têm que ter tolerância, saber que, olha, até no caso do Rabbi Shimon Bar Yochai, que hoje é Lag BaOmer, a esposa dele só apareceu como alguém que levava água e comida. Para levar água e comida não precisa fazer universidade de administração de empresa. Eu também consigo levar água e comida, entende? Quer dizer, não precisa ter estudado, não sei, ter um diploma de administração de empresa pendurado no escritório para levar água e comida para alguém. Isso até eu, que não tenho um diploma desses, consigo fazer. Então, o que a gente pode cobrar da nossa esposa, se até o Rabbi Shimon Bar Yochai, a esposa dele só aparece nesse contexto. O Rabbi Meir Balanés, que a esposa apareceu muitas vezes para falar um Dvar Torah, ela ensinou ele muitas coisas, e que final teve lá, Deus me livre. Então, quer dizer, de vez em quando é melhor ter uma esposa que só consegue levar água e comida, e pelo menos ela não se mata.
do que, Deus me livre, ela ser muito sábia e ela não conseguir aguentar uma coisa que ela fez de errado e enlouquecer. Então a gente nunca sabe o que é bom, o que não é bom. O que a gente sabe é que se Deus fez esse milagre, que é um milagre do tamanho da abertura do Mar Vermelho, para o marido se encontrar com a mulher, Deus iria te fazer um milagre desses, se não fosse bom para você? Me fala, você está brincando com Deus? Então a gente tem que estar muito feliz, não cobrar do nosso cônjuge dele ser como o que nós somos. Se você é a pessoa importante na sua família, agradece a Hashem que o seu marido, ele é 1% do que você é. Se você é o contrário, também tem que agradecer, mas nunca cobrar do outro, e que a sociedade também não precisa cobrar de alguém. Quando você conversa com a esposa, você achar que o marido é como ela. Quando você conversa com o marido, você achar que a esposa é como ela. E isso é marido e mulher de acordo com o judaísmo. É um grande milagre e a gente tem que agradecer sempre pelo milagre que continuamente acontece. Como na abertura do Mar Vermelho. Se Hashem não fizesse a cada instante que a água continuasse em pé, ela voltaria para a natureza dela, que é de se espalhar. Então, dessa mesma maneira, Hashem faz um milagre, que cada instante o casamento continua em pé. E a gente tem que só agradecer. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E hoje que é Lag BaOmer, eu dou uma brachá especial para vocês, que vocês tenham muito Shalom Bait. Se vocês soubessem a grandeza do milagre que a Hashem está fazendo para vocês, vocês iriam dizer, olha, dinheiro e saúde é bobeira, assim, eu vou sair por aí, não sei, lambendo os corrimões do metrô e respirando lá do ar-condicionado do metrô. É menos perigoso do que se Hashem não fizesse um segundo para você esse milagre do Shalom Bait. Então, Shalom Bait é a brachá mais importante. A harmonia familiar. Arbe atzlacha, briut, parnassá, beshefa, veshalom bait beshefa. Kriya Zamsuf. Kol Tov.